aqui. E olhar um pouquinho para o contexto histórico que a gente está vivendo. Porque tem algumas coisas que são reais, né, Cíntia? A gente vive, boa parte do mundo vive uma economia capitalista, de um mundo globalizado, em que estava tudo muito fragmentado, né? Então, toda a economia de manufatura estava lá centralizada na China. E o que aconteceu com essa pandemia? Todo mundo vendido, precisando de equipamentos de proteção pessoal, que são produzidos na China, ventiladores produzidos na China. E aí, isso tudo possivelmente faça com que as nossas economias... E por que é importante falar de economia quando a gente está falando de psicologia? Porque é um contexto que vai determinar como a gente vai precisar reagir e como a gente vai precisar se situar no mundo. É bem possível que essa economia continue sendo globalizada, mas que a gente precise cada vez olhar para os nossos recursos locais. Ou seja, eu não posso mais confiar só no produto fabricado na China. Talvez a gente precise começar a lidar com tecnologias locais. Né? Tecnologias locais em que a gente possa, em momentos de crise como esse, perceber que a gente tem recursos. Né? Só que não tem como a gente desenvolver tecnologia local se fechando num nacionalismo extremo. Né? Então, digamos assim, agora eu não preciso mais depender de ninguém, né? Então os outros, o estrangeiro é quem me traz a doença, é quem eu não posso mais confiar, logo eu vou tentar viver isolado e produzir tudo localmente. Não é isso, é o contrário disso. Eu vou precisar usar os meus recursos locais e regionais, mas para produzir tecnologia e para produzir bem-estar, a gente vai precisar estar mais globalizado do que nunca. Só que não vai ser uma globalização de mercadorias, né? De que uma mercadoria produzida aqui, é uma globalização de tecnologias. As ideias vão precisar ser compartilhadas em tecnologias e ideias abertas. A gente chama de tudo em código aberto, em que todo mundo possa contribuir e essas tecnologias possam ser disseminadas no mundo e serem melhoradas localmente. O que eu quero dizer? Talvez a nossa identidade precise mudar um pouco, se a gente quiser sair bem dessa história. A gente vai precisar entender que a gente vai precisar continuar colaborando, não tem como guardar o mapa da mina para mim, não tem como guardar um segredo para mim, porque tem outra pessoa do lado do mundo que pode estar pensando nisso e pode colaborar para construir soluções coletivas. Só que, ao mesmo tempo, eu não preciso ficar vendido achando que eu não sou capaz de fazer as minhas pequenas manufaturas. Né? O Brasil, a América Latina, vai precisar começar a produzir localmente, mas numa escala de colaboração global. E eu acho que isso tem a ver com identidade, tem a ver com saúde mental. Cíntia, você acha que a gente consegue fazer esse link? Consegue, Fábio. Eu estou aqui pensando que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que a nossa relação com a tecnologia está mudando há muito tempo, né? Então, um pouco antes da gente eclodir aí essa necessidade do uso da tecnologia de uma maneira mais presente, eu vi como capa de algumas revistas importantes matérias falando sobre a necessidade de nós nos desconectarmos, usarmos menos a internet e termos mais experiências presenciais. E aí eclodiu a pandemia e a gente precisou rever até mesmo o bode expiatório que era a internet, né? Então a gente não tinha tempo ou vivia só com as telas e isso tinha um conceito muito negativo e pejorativo. Então a gente tem alguns conceitos que vão sendo construídos historicamente que dizem quem somos, né? Então, um pouco ainda na linha da identidade, nós somos o resultado da evolução de todas as nossas gerações anteriores, incluindo aquelas que tinham vidas muito primitivas e que nos deixaram, inclusive, uma herança genética primitiva, instintiva, que atua até os dias de hoje, né? Então, a gente olhava para o uso da tecnologia de uma maneira, primeiro, muito idealizada, né? Então, os robôs vão trabalhar para nós, depois, muito ameaçados, meu Deus, se os robôs trabalham, então o que nos resta? E depois a gente começou a substituir a relação homem a homem com homem-robô, vendo nisso a perda de espaço do homem e o ganho da tecnologia. Agora, eu acho que a gente está fazendo um processo de viver um pouco a experiência de o homem ter o recurso da tecnologia e não o contrário, que era um pouco do que eu acho que a gente vinha socialmente vivendo. Então, se a gente começou a se apropriar das tecnologias de uma outra maneira, em que a gente consegue sentir que a gente é dono dela e não o contrário, faz muito sentido, ou fica mais fácil, a gente se apropriar desse conceito que você trouxe agora,
que é de produzir tecnologias locais ou modos de sobrevivência menos dependentes de sistemas prontos e absolutistas, como alguns países no mundo vinham fazendo, né? Então, só que isso é um processo, como a própria identidade que é gerada é um processo.